E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física, depois de umas férias merecidas, né? E fiquei um tempinho lá na praia. Semana passada já tinha postado na nossa comunidade um artigo sobre atletas trans, atletas de elite, que são transexuais, então, portanto, muitos nascidos homens estão competindo em categorias femininas e vice-versa. Pus um primeiro artigo, achei interessante abordar esse tema, porque é um tema que vai se avolumar cada vez mais nas nossas preocupações, né? Mas hoje eu estou retomando os vídeos, esse aqui é o vídeo que eu estou retomando agora 2020. Eu gostaria de falar hoje sobre a oportunidade das mães colocarem as crianças para nadar. Não são muitas as mães que colocam as crianças ainda bebês, até 2, 3 aninhos. A maioria ainda tem um pouco de receio, tem um pouco de medo, a criança ainda não consegue se manifestar adequadamente se acontecer uma febrezinha, uma dorzinha, um desconforto. Então muitas mães ainda meio receosas ainda não colocam ainda em grande número crianças para fazer aula de bebês. O que mais acontece são crianças de 3, 4, 5 aninhos, aí as mães já querem colocar, já sabem da necessidade de colocar criança para aprender a nadar por várias razões, razões de saúde, razões de crescimento e desenvolvimento, razões de segurança da criança, então elas já se animam mais. Mas muitas têm dúvidas e eu tive alguns relatos já de mães que tiveram uma certa dificuldade para fazer essa adaptação da criança à aula, aquela coisa toda. Queria falar um pouquinho disso hoje só. A gente tem que levar em conta que essa adaptação, ela nem sempre é muito fácil. Existem crianças que são muito extrovertidas, muito dadas, e que a mãe leva na primeira vez já na academia, já faz amizade com a secretária, já não estranha o ambiente da piscina, entra, não estranha a professora. Existem, mas são exceções, né? A grande maioria das crianças fica um pouquinho assim. Não vou dizer que elas ficam extremamente intimidadas, muito tímidas. Existem casos em que a criança tem um núcleo familiar assim muito reduzido, a mãe por razões várias deixa a criança só muito dentro de casa, convivendo só com o núcleo mais próximo dela. A criança quando sai de casa estranha tudo, fica ressabiadinha e tal, então estranha bastante. Mas a maioria, mesmo a gente levando em conta que a maioria não é nem uma coisa e nem outra, a maioria das crianças estranha um pouco, né? Estranha, não é uma coisa assim muito fácil. Porque a gente tem que levar em conta que são 3 adaptações. A criança, quando vai se adaptar para poder colocar ela na aula de natação, uma criança de 3, 4, 5 anos, já fala, já se expressa, já é um pouquinho, já não é bebê, mas ela tem 3 adaptações que ela vai enfrentar mais ou menos ao mesmo tempo. A primeira adaptação é a adaptação do contato com a água como meio lúdico. Existem mães que, além do banho, tem piscina no condomínio, tem casa de praia, tem piscina no sítio, tem essas coisas todas e a criança já está meio que acostumada, mas não são todas não. Tem criança que o único momento dela em termos de água assim é mais o banho mesmo. Já não está na banheirinha, já toma banho de pé, dentro do chuveiro, ou com o papai ou com a mamãe, mas muitas vezes o banho é uma coisa mais ou menos rápida, a criança tem uma agenda às vezes batida, não tem muito tempo para ficar se demorando muito e tal. Então o banho não é um momento assim muito lúdico e tal, é um momento dele tomar banho mesmo, fazer a higiene corporal dela e sair porque a criança tem outras coisas para fazer. Então a primeira adaptação que seria interessante que a mãe fizesse é essa, quer dizer, transformasse o banho da criança, no mínimo, num ambiente, num momento lúdico. Depois de tomar banho, ainda ficar embaixo do chuveiro, brincar com fazer os brinquedinhos, comprar brinquedinhos. Uma dica: regador. Regador, gente, quem vai colocar a criança para nadar, compre o regadorzinho. Porque você vai encher o regadorzinho, vai jogar na cabecinha da criança e deixar a água lavar o rosto. Crianças que não fazem essa adaptação, eu já tive casos de mães que tinham muito receio de deixar cair água no rosto, a criança ficava aflita e a mãe, ao invés de insistir
para tirar essa aflição, não, cediam e pegava a criança, não lavava o rosto. Eu tive uma mãe uma vez que me confessou que fazia isso. E quando acabava o banho, ela pegava a toalha, molhava na água com sabonete, passava na criança e depois enxugava a criança. Esse menino, quando ele entrou para fazer natação, aqueles respinguinhos de água, ele ficava todo aflito, assim, todo aflito, não conseguia fazer direito. Não deve. Então a primeira coisa que a mãe deve tomar providência, desde bebê, é fazer do momento do banho, do contato com a água, uma coisa gostosa. A criança ficou 9 meses dentro da água, no ventre da mãe. Ela tem que dar continuidade a isso. A água é um meio natural, um ambiente natural. Pegar ou com uma canequinha, ou como eu falei, um regadorzinho, jogar na cabecinha, deixar cair bastante aguinha, a criança está super acostumada com isso. Isso aí vai ser uma maravilha para quem vai depois colocar a criança para nadar, vai facilitar muito as coisas. Deixar a criança ficar um pouquinho lá, brincar, quer dizer, a água e a ludicidade tem que ter uma proximidade muito grande na vida da criança. Quanto mais você fizer isso, melhor. A segunda adaptação que precisa ser feita é o ambiente da academia. Quem já entrou em academia sabe que a academia é um ambiente normalmente grande, grandão, muito maior do que a casa, que a criança está acostumada, e meio barulhento, né? Tem os espaços de cada aula, mas sempre vaza um pouco, e tem aula de ginástica coletiva, tem aula de bike, tem aulas que usam música e tal. Tem os estúdios de pilates, que são mais reservados, tem as aulas de artes marciais, que são mais silenciosas, mas a academia, no geral, é um ambiente meio barulhento, assim, e tem criança que não está acostumada com isso. Então a criança tem que se acostumar a um ambiente novo, muito maior e com uma sonoridade muito diferente daquela que ela tem em casa. É uma outra adaptação que a criança tem que fazer também. Eu estou falando da adaptação ao ambiente da academia como um todo e ao recinto da piscina. Entrar na piscina e ver aquela piscinona grande. Eu já vi criança no colo da mãe, a criança está de boa, assim. Quando a mãe entrou no recinto da piscina, a criança abraçou o pescoço da mãe, assim, ficou olhando para a piscina. O tamanho da piscina intimidou a criança. A criança deve ter pensado, eu nunca vi uma banheira tão grande. A criança deve ter pensado algo assim, né? Bom, então essa é a segunda adaptação que precisa ser feita. Essa aí, se a mãe, quando for na academia, perceber uma certa estranheza, a mãe precisa ir na academia algumas vezes, vai só para assistir a aula, não precisa nem entrar no recinto da piscina, assiste a aula do visor, conversa com a criança, deixa ela levar os brinquedinhos dela para brincar no chão da academia. As outras mães vão chegar e vão paparicar a criança, né? Geralmente acontece isso, deixa as outras mães se acostumarem, né? Deixa ela se acostumar com a secretária que vai atender sempre a mãe, que vai liberar a catraca para a mãe entrar. Deixa a criança se acostumar com o ambiente da academia. Ambiente, né? Isso é uma coisa importante. E a outra coisa é o aluno se acostumar com a professora ou com o professor. Eu já dei aula de natação para bebês e para crianças assim, se acostumar com o professor. Isso é uma coisa que tem que fazer no recinto da piscina, porque o professor vai estar lá no recinto. Então, levar a criança até o recinto da piscina e deixar ela lá. Deixar ela assistindo a aula. Na primeira vez, não precisa entrar. Deixa ela lá assistindo a aula. Não leva nem sunguinha, nada. Deixa a criança lá. Senta a criança lá, deixa ela assistindo junto com você. E deixa ela ver as outras crianças. Ela vai olhar e vai ver que as outras crianças estão rindo, estão se divertindo, estão brincando, estão afundando, estão dando risada. Ela vai falar, pô, isso aqui deve ser uma coisa boa. Se a reação das crianças é assim, deve ser uma coisa boa. Deixa o professor ou a professora da piscina abordar a criança, convidar. Se a criança começar a se sentir um pouquinho mais soltinha, senta ela na bordinha da piscina, só com os pezinhos na água, só para assistir, ó, não precisa entrar, só assiste e tal, só assiste a aula. Aí você leva num outro dia já com maiozinho ou sunguinha, se ele não quiser entrar, não quiser fazer aula, ele fica fora, fica sentadinho na borda da piscina, só olhando e tal, e pode até querer entrar naqueles minutinhos finais. Mesmo aula de criança, assim, que é uma aula extremamente lúdica, a gente costuma preservar os últimos 5 minutinhos de brincadeira livre. A gente até pede que as crianças levem os seus brinquedos preferidos, que são os brinquedos do banho.
aqueles bonequinhos de borracha, aquele livrinho de plástico para usar no banho, o regadorzinho, regador é importante, regadorzinho, então não sei o quê. Deixa a criança levar isso, nem que seja para ela entrar nos últimos 5 minutinhos da aula para fazer esse tipo de coisa, para se acostumar. Entrou, fica 5 minutinhos, saiu, já enxuga, não precisa nem dar banho lá, se não quiser dar banho lá, enxuga a criança, só enxuga bem enxugadinha, leva, dá banho em casa, né? faz uma coisa assim. Então essas são as formas da gente facilitar, da gente otimizar essas 3 adaptações que a criança vai ter que enfrentar, que é a água como um elemento lúdico, um elemento de diversão, ao recinto da piscina e a adaptação ao professor em si. A criança vai ter que passar por essas 3 coisas para poder ficar lá. Depois, mesmo nos primeiros dias em que a criança estiver fazendo aula já dentro da piscina, já com o professor, você fica um dia lá, 1 ou 2 dias lá, aí um dia você fala, olha, hoje você vai ficar lá com a professora, eu vou ficar no visor, você vai estar me vendo, e eu vou estar vendo você, e você vai ficar lá no visor. Aí você fica lá no visor, que é normalmente onde as mães das crianças dessa faixa etária, que estão passando por esse processo de iniciação à natação, nessa faixa etária, 3, 4, 5, 6 anos, esse é o lugar onde elas devem ficar. Ali no visor, acompanhando toda a aula, vendo tudo o que está acontecendo, dando segurança sempre para as crianças. Tá bom? Por hoje era isso só. Eu passei aqui só para dar um toquezinho bem rápido, retomando as atividades. Eu falei coisas que são do bom senso, mas às vezes a gente esquece dessas coisas, né? Às vezes a mãe leva a criança para nadar e os amiguinhos já estão lá fazendo aula há muito tempo e a mãe às vezes quer queimar etapa, acha que a criança vai chegar lá e já vai entrar. Pode acontecer, como eu falei, uma criança extrovertida, mais dada, assim, pode acontecer. Mas muitas crianças ficam intimidadas, a mãe tem que ter um pouquinho de paciência e levar em conta esses 3 níveis de adaptação. Tá bom? Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui. Sempre aquela coisa de se inscrever, né? Deixar o like e ativar o sininho, né? Eu continuo vendo muito nos outros canais da internet gente reclamando que inscrições desaparecem, né? A gente não sabe dizer o que está acontecendo, né? Tanto no Facebook como aqui no YouTube acontece isso. Então chequem se vocês continuam inscritos, se o sininho de aviso de novos vídeos continua ativado, né? Aquela coisa toda, para que vocês possam acompanhar a gente sempre aqui. Tá bom? Tchau!